Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta, aula 13, e nós vamos falar sobre gráficos. E eu acabo de ver uma vantagem nesse ensino remoto. É que eu não vou ver vocês revirando os olhos quando eu falo em gráficos. Olha só, muita gente tem preconceito contra o tema, mas vai ficar um assunto tranquilo, né, depois que a gente aprender a usar as ferramentas do cálculo. Então é isso, a gente vai começar hoje a usar cálculo para ter maiores informações sobre o gráfico de uma função. Uma função, o que é uma função? Uma função tem três ingredientes principais: um domínio, um contradomínio e uma regra, que diz como é que eu vou associar os elementos do domínio com os elementos do contradomínio. Certo? E o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é o conjunto de pontos do formato x, f de x. Então eu vou lá para o plano, traço um sistema de coordenadas e aí vou marcar todos os pontos que tenham esse formato aqui, que tenham coordenadas nesse formato. O x variando aqui e o y como f de x aqui. Tá? Quando eu faço a união dessas duas coordenadas, eu vou ter aqui um conjunto de pontos que segue alguma curva aí de algum jeito. E aí eu digo que isso é a curva dada por y igual a f de x. Tá? Ou seja, que tem a coordenada y dada em função da primeira coordenada. Então eu vou começar falando de três exemplos e eu vou fazer o esboço desses três gráficos e depois a gente vai tirar daí um método para extrapolar para qualquer outra função. Tá certo? Então pronto. A primeira função que a gente vai trabalhar é a função 1 sobre x. Então, uma coisa que é primeira aqui no estudo dessa função é o seguinte: eu preciso estabelecer o domínio da minha função. O que é o domínio? É o conjunto dos valores de x que eu posso usar. Aqui, do jeito que a função está definida, aparece uma restrição importante. Eu não posso usar qualquer valor de x aqui. X não pode ser zero. Então, essa é uma restrição importante. Quando eu for tentar calcular os valores da minha função, eu não vou botar zero aí no denominador. Isso vai me dar problema. Então, eu preciso ter isso em mente. X precisa ser diferente de zero sempre. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar se a minha função está definida para todo x, se eu posso usar qualquer valor de x. Ou mesmo, isso pode ser uma restrição do problema que eu estiver trabalhando. O meu problema só faz sentido com valores de x entre 0 e 2. Então, eu vou me ocupar de valores de x que estão entre 0 e 2. Eu faço uma restrição no meu domínio que é causada pelo problema que eu estou tentando resolver, certo? Muito bem, nesse caso aqui, a única restrição que vai ter é essa: x diferente de zero. Então eu sei que quando eu for calcular, eu não posso usar valor de x igual a zero. Uma coisa que me parece importante é que você precisa encontrar pontos críticos dessa função. Por quê? Porque
eu vou determinar crescimento. Eu vou querer saber onde é que a função cresce, onde é que ela decresce, e os pontos críticos, eles me dão uma limitação natural para o comportamento de crescimento. Então, como é que eu encontro pontos críticos? Faço derivada. Essa derivada aqui já é conhecida, né? Isso aqui é a mesma coisa que x a menos 1, então eu vou ficar com menos 1 sobre x elevado ao quadrado, ou menos x elevado a menos 2. Então eu quero saber onde é que isso se anula. Então, se eu tenho 1 e divido por alguma coisa, não tem como isso dar zero. A única maneira de você obter zero como resultado de uma divisão seria se aqui em cima tivesse um zero. Ok? Então, isso é sempre diferente de zero. Isso significa que o único ponto crítico que eu tenho aqui é aquele da não existência da derivada, tá? Então, eu não tenho pontos que anulam a derivada. Eu só tenho um ponto aí que é da não existência da derivada. Então, x igual a zero, que está fora do meu domínio, é um ponto crítico do tipo derivada não existe. Então, derivada não existe. Tá? Pronto. Agora eu vou procurar saber o que acontece, como é que eu tenho crescimento, tá? Então veja, tá aqui o zero, é o único ponto crítico que eu tenho, então eu quero saber o que acontece antes desse ponto crítico e depois desse ponto crítico. Então, se x for menor do que zero, qual é a implicação disso no sinal da derivada? O que acontece com a derivada? É positiva ou é negativa? Olha, a derivada é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, se x é negativo, o x ao quadrado fica positivo. 1 sobre coisa positiva é positiva. Com o menos que vem antes, fica negativo. Certo? Ficou difícil? Ficou complicado? Então faça o seguinte, pegue um x qualquer que satisfaça isso aí, que seja menor do que zero. Por exemplo, x igual a menos 1. O que acontece com o sinal de f' quando aplicado em menos 1? F' quando aplicado em menos 1 vai ser menos 1 sobre menos 1 ao quadrado. Isso aqui é menos 1, que é negativo. Certo? Então, a mesma análise vai levar a gente para dizer o que acontece quando x é maior do que zero. O que acontece com a derivada quando x é maior do que zero? Mesma coisa, né? Você vai continuar com a derivada negativa. Tá? Por quê? Não importa se aqui é menos 1 ou 1. Se for 1 aqui, ao quadrado, né, o sinal não interfere. Você vai ter derivada negativa. Então, a sua função decresce antes de zero e depois de zero ela continua decrescendo. Então, ela é sempre decrescente. Muito bem. Uma outra coisa que a gente precisa avaliar é a concavidade dessa função.
primeira derivada deu menos 1 sobre x ao quadrado. A segunda derivada, então, é a derivada de menos 1 sobre x ao quadrado. Vou botar assim, menos 1 sobre x ao quadrado, derivada. Então, isso é a mesma coisa que menos x a menos 2. Né? Usando a regrinha lá da potência, eu vou trazer esse menos 2 para cá. Vai ficar menos 2 com o menos que tem aqui, 2. X elevado a menos 2 menos 1, menos 3. Ou, aliás, 2, né? Sobre x a terceira. Então, mais uma vez, a derivada segunda em zero também não existe. E o que que acontece? Se você tem x menor do que zero, então x ao cubo vai ser uma coisa negativa, então a sua segunda derivada também vai ser negativa. Se x for maior do que zero, então x ao cubo é positivo, e aí a segunda derivada é positiva. Opa, então eu tenho concavidade para baixo antes de zero e depois de zero concavidade para cima. Tá? Então, eu vou estragar um pouquinho aqui, vou contar logo qual é o final disso. Essa função tem o seguinte gráfico. Mais ou menos assim. Veja, ela tem concavidade para baixo antes de chegar em x igual a zero e tem concavidade para cima depois de x igual a zero. A função é sempre decrescente. Não importa onde você esteja, você está sempre descendo uma ladeira. Tá? Muito bem. Agora, o que me garante que eu tenho esse comportamento aqui que eu tô demonstrando? Veja, aqui, aqui e aqui. O que isso significa? Isso aqui significa que conforme eu vou me aproximando, ou melhor, eu vou aumentando x grande, eu vou tendo os valores de y cada vez menores se aproximando aqui de y igual a zero, sem chegar em y igual a zero. Da mesma maneira, eu não vou ter essa curva aqui, ela não vai passar pelo eixo y. Tá? Ela vai se aproximar cada vez mais, sem nunca chegar no eixo y. De onde é que eu tirei essa ideia? Bem, primeiro, se eu for tentar encontrar raízes de 1 sobre x, eu estou lascado. Isso aqui não vai me dar zero nunca. Então isso significa dizer que a minha função não cruza o eixo do x. E aí, da mesma maneira, se eu não posso ter x igual a zero, se x é sempre diferente de zero, então a função não cruza o eixo y. Tá certo? Então,
Para arrematar, então, eu preciso saber o que é que acontece com 3 limitezinhos. Eu preciso saber o que é que acontece com a função quando x vai para zero. Eu preciso saber o que é que acontece com a função quando x vai para mais infinito, ou seja, quando eu tenho x crescendo muito e muito, e o que é que acontece com a função quando x vai para menos infinito. Ou seja, eu preciso ver o que é que acontece nas proximidades de x igual a zero, porque x igual a zero é uma descontinuidade, é um lugar onde eu não tenho a função definida, e preciso definir o que é que acontece aqui. Quando eu faço o x ir para menos infinito, ou o x ir para mais infinito. O que é que acontece? Eu vou ter sempre esse comportamento? Será que a minha curva lá na frente não vai fazer uma loucura qualquer? Então eu preciso me certificar disso. Tá? Então, o que é isso aqui? Isso é o limite quando x vai para zero de 1 sobre x. Ora, se x está indo para zero, se ele for para zero com valores positivos, então isso aqui vai crescer muito. Porque eu estou tomando o x cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. Se eu pegar valores negativos, x indo para zero com valores negativos, então 1 sobre x vai para menos infinito. Pense, se eu pegar x igual a 0,01, então 1 sobre 0,01 vai ser 100, positivo. Agora, se eu pego x igual a menos 0,01, 1 sobre x vai ser menos 100. Tá? Então, eu estou aumentando o módulo do valor, mas ele, na verdade, está ficando menor por causa do sinal. Outra coisa a se observar é o seguinte: se eu pego x e faço ir para mais infinito, se eu pego valores de x agora cada vez maiores, se eu pegar x igual a 10 milhões, por exemplo, 1 sobre x vai se tornando cada vez mais próximo de zero. Tá? A mesma coisa acontece se eu pegar x indo para menos infinito. Se eu fizer 1 dividido por menos 10 milhões, eu também vou me aproximar de zero, só que pelo lado negativo. Tá certo? Então, essas informações todas, elas me dizem... Bom, a primeira me diz que quando eu me aproximo de zero, x igual a zero, então quando eu estou aqui nessa vizinhança, eu tenho valores de y ou grandes ou muito negativos. Fazer x ir para infinito quer dizer que eu estou olhando para lá. Então, para lá eu estou cada vez me aproximando de zero. Se eu faço x ir para menos infinito, eu também vou me aproximar daqui. O valor de y está indo para zero também. Então, juntando essas informações todas, é que eu consigo desenhar esse gráfico. Esse gráfico não ficou muito bonito, mas ele tem as informações que eu preciso. Tá? Assim, assim. Ok? Muito bem. Vamos tentar repetir isso com
f de x igual a x2. Esse é conhecido. Então, primeira coisa, determinar se eu tenho algum problema aí com x. Não tem nenhum problema. O domínio da função é o conjunto dos reais. Isso significa que esse valor de x pode ser qualquer número real. Não tem nenhum problema. Pontos críticos. Fazer derivada igual a 2x igual a 0. Isso aqui significa x igual a 0. Então, x igual a 0 é um ponto crítico. Então, se eu vou estudar o crescimento da função, eu vou olhar aqui. O que é que acontece antes de 0 e depois de 0. Tá? Então, se eu pegar x menor do que 0, o que significa que vai acontecer com a derivada? Se você pegar um x negativo e colocar aqui, o resultado vai ser negativo. Então, a função decresce antes de 0 e depois ela cresce. Porque se você pegar um valor de x maior do que 0 e colocar aqui, a derivada fica positiva. Então, decresce antes de 0 e cresce depois de 0. Concavidade da função. Então, deriva de novo. Deu 2. É sempre positiva. Essa é concavidade para cima. Vamos olhar o que é que acontece. A gente não tem nenhuma descontinuidade, então tudo que eu preciso fazer é olhar para o limite da função quando x vai para mais infinito. Ou seja, eu preciso olhar o que é que acontece quando x é muito grande. Ora, mas x ser muito grande significa que eu estou fazendo limite de x2, x muito grande. Se x é muito grande, x ao quadrado é muito grande, com maior razão. Se você faz o x ir para menos infinito, o que acontece? Se você pegar um valor de x muito negativo, menos 100.000, eleva ao quadrado. Elevou ao quadrado, isso vai ficar positivo. Então, quando você vai para o lado esquerdo, a sua função também sobe muito, também vai para mais infinito. Então, tem uma raiz, né? X ao quadrado igual a 0, significa x igual a 0, que é onde você tem y igual a 0 também. Então, são todas as informações que você precisa. X igual a 0, y igual a 0. Esse também é ponto crítico. A função, ela decresce até aqui, depois ela cresce. E a concavidade é sempre para cima. Quando você se afasta do zero aqui nessa direção, você sobe aqui com o valor de y. Quando você se afasta nessa direção, o valor sobe também. Ok? E para encerrar, eu queria falar sobre o gráfico de x ao cubo. Então, eu vou seguir esses mesmos passos de novo. Tem problema no domínio? Não tem. Você pode calcular x ao cubo para qualquer valor de x. Nenhuma restrição. Quais são os pontos críticos? F' de x dá 3x2.
Se isso é igual a zero, significa que x vai ser zero também. Único ponto crítico, x igual a zero. Então, o que acontece antes de zero? Antes de zero, se você pegar um valor de x negativo e colocar aqui, você vai ter derivada positiva, porque o x está ao quadrado. Então, derivada positiva. Da mesma maneira, se você pegar um valor de x positivo, a derivada continua positiva. Então, essa função é sempre crescente. A concavidade. Derivada segunda vai dar 6x. 6x é maior do que zero quando x é maior do que zero. E 6x é menor do que zero quando x é menor do que zero. Então, antes de zero, x menor do que zero, você tem concavidade para baixo. Depois de zero, você tem concavidade para cima. Se fizer limite quando x vai para mais infinito, ora, se x está muito grande, x ao cubo vai ser muito grande, isso vai para mais infinito. E se você pegar x indo para menos infinito, então x ao cubo vai manter o sinal, e isso aqui vai para menos infinito. X ao cubo só tem uma raiz real, que é x igual a zero. Então, o gráfico é o seguinte. Você tem um ponto crítico aqui, no 0, 0. A função cresce, sempre. Só que antes de chegar em x igual a zero, você tem concavidade para baixo. E depois você tem concavidade para cima. Pronto. Esse é o gráfico da função x ao cubo. Tá bom assim? Ok. Próxima aula a gente vê mais uns gráficos. Até lá.